TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Noite de quinta-feira, noite de decisão pela Luiz Fernando Costa. Tem Pelotas e Lajadense lá na Boca do Lobo. E a dupla Grenal já se prepara para o fim de semana. Tem Vasco e Grêmio, tem Joinville e Internacional. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É agora, no Papo de Boleiro. E às 8h30 da noite de hoje, lá em Pelotas, o futuro do Lajadense vai estar sendo decidido. Tem final da Luiz Fernando Costa, Diogo Botti. Que dificílimo, que dificílimo essa partida, né? Pensa numa partida complicada pro Lajadense aí. O que dá para levar em consideração dessa derrota da Série D? Talvez o grupo esteja fechado, a gente aguarda e de repente que o Lajadense possa estar tentando salvar o ano. Por que não, né, Márcio? Essa taça do Luiz Fernando Costa que manteria o Lajadense em atividade, pelo menos por mais algum tempo, em função até da Supercopa. O Lajadense estaria se credenciando. Mais que isso, tem a questão do retorno das competições nacionais. Essa partida hoje, Márcio, vale tanto, além da taça do Luiz Fernando Costa, que vale já pensando em 2016, porque isso aqui influencia diretamente nessa sequência de competições nacionais que o Lajadense vem disputando. Se vencer hoje, se credencia para a Copa do Brasil do ano que vem direto. Se passar além da taça, se credencia para a Supercopa Gaúcha, onde daí pode retornar a Série D do Brasileirão. Então, além da taça, nesse confronto complicado contra o Pelotas aí, outros fatores já pensando na próxima temporada, o Lajadense coloca em xeque. Mas realmente, depois do empate de 1-1 aqui, relembrando aí ao telespectador, primeira partida 1-1 aqui em Lajeado, o Lajadense precisará de gols, né, porque o 0-0 favorece o time de Pelotas, em virtude do gol qualificado. Então o Lajadense precisa de pelo menos um empate 1-1 para levar a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória classifica, dá o título ao Lajadense. E empates a partir do 2-2, a taça vem para Lajeado. Então, bastante complicado. A expectativa lá, a gente conversando com o pessoal lá de Pelotas, da imprensa do sul do estado, é que o Pelotas vai vir com tudo, até pela chacota, né, Márcio, do pessoal do Brasil. Nós já estamos na Série B, né? Está vivendo um ótimo momento em virtude do acesso para a Série B. Então, o Pelotas aí quer pelo menos respirar um pouquinho melhor e colocar o seu time lá na Copa do Brasil do ano que vem, uma competição nacional, assim como o Brasil, que já está numa sequência ótima aí em segunda divisão do Brasileirão. Então, tarefa difícil para o Ave Azul. Vamos ver que tipo de qual vai ser esse time de Lajadense que vai estar em campo, como é que está a estruturação, depende psicológica dos jogadores. Tem a virtude, tem o boato aí da saída do Luiz Carlos Vinck, o grupo está fechado, não está, há resquícios ainda da eliminação na Série D. Vamos aguardar, a partir das 20h30 lá na Boca do Lobo, a temporada do Lajadense será decidida. O Vinck não quis revelar qual é o time que vai entrar em campo agora em Pelotas, mas sabes que Marabá pode voltar a jogar, né? Marabá, isso aí, um volante que ficou de fora da partida decisiva contra o River do Piauí na segunda-feira. O jogador vinha de um desconforto muscular, participou normalmente dos treinamentos durante a semana aí e deve estar em campo sim, aí reforçando o setor, já que não conta com o Matheus Santana já há algum tempo, em virtude de Matheus Santana teve uma lesão séria em menisco aí, até precisar, só volta na próxima temporada. Então o Marabá, crucial aí, além de capitão da equipe, né, volta aí a posição, reforço importante aí de experiência para dar um novo ritmo ao meio campo do Ave Azul aí nessa partida importantíssima lá em Pelotas. A partir das 8h30 da noite, para que tão tarde, jogo? Para que tão tarde, né? Podia ter acontecido já esse jogo, né? Sim. 15 horas, tá bom, né? 15 horas. O que é a torcida? Bota 6. O pessoal 20, sai do 30, trabalho, vai já. 20 e 30, vamos lá. Tá, né? A partir das 8h30 da noite tem jogo de Pelotas e Lajadense, lá em Pelotas, na Boca do Lobo. A gente acompanha tudo pelo radinho e você fica sabendo dos detalhes amanhã no Jornal Informativo. Quem sabe a primeira taça do ano. Primeira taça do ano, exatamente. Sexta consecutiva aí, competições regionais aí pro Lajadense em 7 competições, né, que disputou. Acabou caindo na Valmir Lourosa esse ano. É isso aí. Bom, esse é o compromisso do Ave Azul de hoje, teu compromisso também como torcedor. Já a dupla Grenal
antes dela, seleção brasileira, Diogo Botti, hoje teve convocação Neymar. Neymar de volta, né? Lembrando aí que o Neymar ficou fora das duas primeiras partidas das eliminatórias por estar cumprindo uma suspensão, foi expulso lá na partida na Copa América ainda contra a Colômbia, pegou 2 jogos aí de gancho e volta agora a ser convocado aí pelo técnico Dunga. Capitão, né? Tá de volta aí. Ausências, Marcelo Groi, que ficou, em virtude ainda trata um problema no ombro, ficou fora. O Alisson tá novamente confirmado, foi chamado de novo. Entra no lugar do Marcelo Groi o Cássio, goleiro do Corinthians aí, do líder. É um jogador também bastante especulado aí, porque passou da hora já do Cássio estar na seleção, né? O jogador volta aí a atuar pela seleção brasileira depois de 3 anos. A última convocação do Cássio tinha sido em 2012 com o Mano Menezes ainda, né? Outras novidades, a questão do ataque além do Neymar. Tem ausências do Felipe Coutinho, que não foi mais uma vez, o Lucas do PSG, Lucas Moura, né? Agora que tem o Lucas Lima, que tinha que botar um sobrenome no outro também, virou o Lucas Moura, que é aquele que era do São Paulo, hoje joga no PSG, também está fora, e o Roberto Firmino, aí, uma das paixões do Dunga, ficou de fora aí nessa convocação. Ricardo Oliveira, mais uma vez, aí será o centroavante da seleção, ele foi chamado ao lado do Hulk e de outros jogadores de ponta ali, como o Oscar, presente na convocação, o William segue também convocado. Então, algumas mudanças pontuais aí nessa lista com relação aos 2 primeiros jogos. Lembrando que a seleção volta a campo no dia 7 contra a Argentina em Buenos Aires, e no dia 12, e lá em Salvador, pega o Peru. Convocação para jogo de cachorro grande, né, Diogo Botti? Argentina e Brasil. É verdade, a Argentina 1 pontinho só nas eliminatórias, né? Precisando ganhar. E o Brasil, com a vitória sobre a Venezuela, tem 3 pontos em 2 jogos. Então, seleções de ponta, mas que vivem momentos de medianos, vamos dizer assim, nesse início das eliminatórias. Será um jogaço. A Argentina tem expectativa de contar com o retorno do Messi. Como nada está tão ruim que não possa piorar, um jogo é a Argentina e o outro é o líder Equador. Coisa linda, né? Beleza. Não. A Argentina e o Peru. Desculpa, Peru. Mas o líder é o Equador. Eu já tô com medo do Equador. Eu tô com medo já do Equador. E o Neymar, que não pode jogar contra a Colômbia, né? Porque na Copa do Mundo teve aquela situação com a Colômbia. Isso aí. E depois agora O Brasil perdeu o jogo também na Copa América contra a Colômbia, acabou expulso e tal. Fez aquele fiasco. Papelão, né, do Neymar aí. Neymar que é guri, né? Usa a braçadeira de capitão porque tem muita qualidade. Acho que também porque a média tá brava, tá baixa. Bom, agora sim, a dupla Grenal se prepara para o fim de semana, é a 32ª rodada, faltam 7 com esta para terminar o Campeonato Brasileiro deste ano. O Grêmio vai pegar o moribundo Vasco lá no Rio de Janeiro, Vasco precisando ganhar para escapar do rebaixamento, para sair da última colocação, e o Grêmio querendo se aproximar do Atlético. Esse final de semana, dupla Grenal contra os 2 últimos do Brasileirão, né? Isso também dá medo. E o Grêmio pega o Vasco lá no Rio de Janeiro. Realmente, um Vasco bem diferente das últimas partidas, um time que, vamos dizer assim, tem mordido mais, né? Mudou uma postura aí, uma postura ofensiva, empatou com o São Paulo no Morumbi no último final de semana. Então é um time que pode complicar assim, a situação do Grêmio. O Grêmio que vem numa derrota aí, surpreendente para a Chapecoense na última semana aí, dentro da arena, e vai enfrentar um Vasco motivadíssimo aí nessa fuga contra o rebaixamento. O Vasco soma ponto, segue lanterna. É impressionante, né? Então, isso é um panorama ali de baixo. O pessoal começou a bater água no pescoço ali, o pessoal começou a ganhar e tal. Houve uma estruturação até. A gente falou esse dia da série do pessoal que estava brigando pelo G4 ali, que todo mundo tinha perdido. Muita gente perdeu para esse pessoal de meio de baixo. Então, quando começa nessa reta final do Brasileirão, aí os clubes que estão no desespero para o fim do rebaixamento costumam surpreender, e isso vem acontecendo seguidamente. Então, e a torcida faz diferença, porque a torcida do Vasco está enlouquecida na arquibancada. Exatamente. Existe uma expectativa forte que o Vasco possa sim fugir do rebaixamento, ainda que seja bastantes pontos com relação ao primeiro que está fugindo ali da zona. Mas então um desafio bastante complicado para o Grêmio aí, colocar a cabeça no lugar. O Roger fazer o esquema ali que ele vinha atuando. Eu acho que ele vai ter que rever a questão do Bobô com o Luan. Tá certo que o Luan vem jogando descontado em virtude de um problema na sola do pé, né? Então até cirurgia não é descartada, até no final do ano pro Luan.
virtude desse problema crônico aí. Certo que ele vem jogando descontado, mas ele saindo da sua posição que vinha dando certo, como, vamos dizer assim, um falso 9, com a entrada do Bobô, o Luan voltou a atuar pelos lados, perdeu bastante rendimento aí, o melhor jogador do Grêmio nesse Brasileirão, um dos melhores da competição. Então o Grêmio vai ter que tentar se reinventar dentro desse novo esquema do Roger para não ter mais um tropeço na competição. É isso aí. E o Internacional vai jogar contra o penúltimo colocado. O jogo já falou, é contra o Joinville, o jogo é aqui no Beira-Rio, mas isso não quer dizer nada. O Grêmio perdeu da Chapecoense na semana passada. Exatamente, não quer dizer nada. O Inter empatou com o Figueirense em casa, empatou com a própria Chapecoense no Beira-Rio. O Catarinense é chato aqui. Tomou 3 do Avaí agora quando saiu. Que beleza. Tá um espetáculo, né? Então agora o Inter fecha aí contra os catarinenses e recebe o Joinville aqui em Porto Alegre. Alguns desfalques pontuais aí pro técnico Argel Fux, não pode contar com o Lisandro Lopes, sentiu um problema na panturrilha, deve parar aí pelo menos por uns 10, 12 dias. O Vitinho volta a ser titular ao lado do Valdívia, a W, né, de ataque aí, Valdívia e Vitinho, no ataque colorado, responsável por 2/3 dos gols do Inter aí com o Argel Fux, não sei porque o Vitinho foi pro banco. Mas então tem uma mudança assim, o Paulão está suspenso também, não joga, o Hernando está sendo reposicionado na defesa, ele que vinha atuando pelo lateral esquerdo, até fez o gol da vitória do Inter contra o Flamengo, e o Zé Mário, mais uma vez testado na lateral esquerda, deve ocupar a vaga que era do Hernando. Então, Hever e Hernando no meio de defesa e o Zé Mário na esquerda. Essas talvez as possíveis mudanças aí do Argel para essa partida. Da Alessandro, pelo tempo de inatividade, deve mais uma vez ficar no banco de reservas. É isso aí, mas já está apto a voltar. Já está apto, exatamente. A briga interna com o próprio Alex, né, que vem jogando como titular, mas pelo tempo, que eu comentei, que não vem atuando o D'Alessandro em virtude do problema de hérnia de disco, ele deve mais uma vez ser opção no banco, assim como ele foi lá contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Bonita a saidinha de campo do último jogo do Alessandro e Alex, né? E tu gostou da chegada do Weber Roberto Lopes chegar nele ali e vir conversando desde que ele entrou no campo até o meio campo quando ele... Te orienta, louco. Ele veio, quando ele botou a braçadeira de capitão, que eu acho que ele viu que era o do Alessandro, ele correu assim nada. E aí ele veio até o Alessandro correr pro outro lado. É bom, né? É o preventivo, né? É um preventivo. Ação preventiva da arbitragem. Bom, nós torcemos pelo Lajadense daqui a pouco, às 8h30, já falamos. Tem Pelotas e Lajadense pela Luiz Fernando Costa. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, aqui pela TV Informativo. Ao meio-dia tem Arena Futebol Clube, na 98.1, a Legal FM, no rádio, né? Tem também o Elifas de Vargas, o Rodrigo Zagonella, o Diogo Botti, o Márcio Souza e os ouvintes da Legal FM falando sobre futebol. Uma bagunça, do meio-dia a 1h da tarde. Meio-dia 1, meio-dia 5. Meio-dia 6. Por ali. Meio-2. Vamos trazer. Isso aí, estaremos todos lá e você com a gente. E depois da noite, aqui depois do Redação Informativa. Até mais. Noite de torcer por mais uma vitória do Lajadense. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.